Bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians e aqui você terá todas as notícias em primeira mão. Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e bora lá pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora projetar a semana do Timão porque tem desfalques certos para o jogo contra o Vitória semana que vem. Tem a volta de José Martínez, será que ele volta mesmo? E Vitinho antes do previsto. Tudo isso e muito mais a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Galera, sábado 25 de outubro, lá no Barradão, fora de casa, o Corinthians encara o Vitória pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá terminando, né? Tá terminando a competição e até aqui, neste momento, enquanto eu tô gravando esse vídeo, o Corinthians é o 11º colocado, já que o Grêmio acabou tomando uma sacola do Bahia, perdeu até no saldo de gols e caiu para a 12ª posição. Então o Corinthians é 11º na tabela com 36 pontos e agora encara o Vitória. Mas tem algumas novidades e algumas questões que a gente vai trabalhar ao longo da semana. Por exemplo, o Vitinho, cara, tá esboçando uma recuperação acima do normal. Ele foi submetido a um procedimento cirúrgico, né, no seu menisco, uma artroscopia, joelho direito, e isso dava uma ideia de pelo menos uns 2 meses de parada. Claro que ele não vai voltar agora imediatamente, mas a recuperação é tida como excelente, como antes do previsto, acima do ideal. Ele ainda está num processo de transição da cirurgia para a fisioterapia. Depois da fisioterapia, transição para preparação física e aí depois trabalhar com bola. É claro que ainda vai mais algumas semanas, né? Mas é só para a gente ter como alento aí de que o Vitinho possa reforçar o time, o elenco. Ele vinha sendo um 12º jogador, não vai ficar tanto tempo assim afastado. A ideia de que ele voltasse só em dezembro, eu acho que mês que vem aí, início de novembro, ele já deve estar à disposição do Dorival, tá? Então é uma situação para a gente ficar de olho. Agora, o Corinthians perdeu 2 jogadores por suspensão para essa partida diante do Vitória por cartão amarelo, pelo 3º cartão. O lateral direito, o Mateuzinho, e o volante Maicon, justamente o Maicon, né? O Maicon que divide opiniões da galera. Foi tão importante no jogo, né? Garantiu os 3 pontos, mas ele tem uma rejeição do torcedor, eu não sei exatamente porquê. Acho que ele oscilou muitas vezes, acho que ele jogou mal algumas vezes, mas, cara, eu não consigo ver isso nesse momento do Maicon. Acho que nesse momento ele tem sido titular, capitão, tem ajudado. Não consigo ver o tamanho da rejeição em relação ao Maicon. Mas ele tá fora pelo 3º cartão, tá suspenso, e o mesmo vale para o Mateuzinho. O Mateuzinho é um problema bem maior, tá? Porque não tem reposição. O Mateuzinho não tem. Em vários momentos o Dorival teve que utilizar ali o Félix Torres, que eu acho que se inviabilizou no clube, né? Não sei se ele vai voltar a receber uma oportunidade. O Charles, que assim é um jogador muito limitado, não inspira confiança. E tem o Jacaré, né? Poxa, o Dorival promoveu tantos meninos da base, o que me leva a crer, e aí dando um voto de confiança pro Dorival, que se ele pôs o Guinegão para jogar, se ele tá botando o André para jogar, é porque eles mostraram alguma qualidade, personalidade, enfim, aquela casca necessária para você promover um garoto. E vamos lá, eles estão dando conta, né? O Kaique, por exemplo, já teve um pouco mais de dificuldades. Como outros também, né? O Choca, por exemplo, a gente tá vendo que tá aproveitando a chance. Então, assim, o Dorival ele não tem problema em revelar jovens, até porque na necessidade não tem muito para onde correr. Então, quando ele dá uma segurada, dá uma esperada, né, como é o caso do Jacaré, do João Vitor Jacaré, me leva a crer que pode ser que ele ainda não esteja pronto. Vou dar esse voto de confiança para o treinador do Corinthians. Agora, a gente queria ver, né, para ter essa análise, né, mais profunda, né, ver ele em campo. Para saber, até porque ele já jogou, né? Ele já jogou algumas partidas pelo profissional, só que ele não vem sendo relacionado e tal, mas seria hoje, até porque ele renovou o contrato recentemente, seria hoje a alternativa que o clube tem em relação ao Mateuzinho. Acho que não vai ser difícil a gente ver o Charles improvisado de novo nessa função, mas vamos lá, né? Contra o Vitória no Barradão, não vai ser um jogo fácil. Até porque depende também do que vai acontecer nessa segunda diante do Santos. Então, daqui a pouco esse jogo pode ser de vida ou morte para o Vitória. Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece. Se vai improvisar o Charles ou mais alguém ali, o Kaká, Félix Torres, sei lá. Qualquer situação é um pouco complicado. O Mateuzinho, até pelo que ele vem jogando, né? O Mateuzinho, com exceção do jogo contra o Santos, que ele foi mal e todo mundo foi mal, o Mateuzinho é um cara que vem acrescentando muito
com qualidade, com cruzamentos, com assistências e até gols, né? Fez de falta contra o Juventude, fez de falta contra o Fluminense. Enfim, no caso do Maicon, eu acho que tem uma medida que ela é meio que imediata, que é o caso do José Martínez. O Dorival foi questionado sobre isso na coletiva depois do jogo, e ele falou que, na verdade, assim, isso é uma questão da diretoria, ele deu as explicações dele, a diretoria tomou as medidas dela, só que ele perdeu muitos treinamentos, então não tinha como relacionar ele para o jogo. Mas isso não vai durar a vida inteira, né? Isso não vai ser eterno. Então a tendência é que ele seja relacionado. E no caso, e aí ele até falou assim, e agora a questão é que ele perdeu treinos e jogos, ele vai disputar com outros companheiros que estão melhor do que ele nesse momento. O Dorival falou sobre isso. E realmente, se você pegar ali no meio campo, o Bidon é titular, Maicon é titular, Ranieri é titular, não sobra muito espaço para o Martínez, né? Só que o Maicon está suspenso. Então, acho que dentro de uma ideia natural, você pode fazer um meio campo com Ranieri, Bidon, Martínez e Rodrigo Garro. Acabou. Esse é o meio campo do Corinthians diante do Vitória. Quer punir um pouco mais o Martínez? Bom, aí ele vai colocar o Rian por ali, o Charles, aí eu sou mais o Martínez, tá? Que não acho um jogador de uma virtuose técnica, mas é um pulmãozinho ali, né? Que corre, marca, sabe? Ocupa o espaço. E essa função é do Carrilho, né? Esse espaço ali é do Carrilho, que pode ser relacionado, inclusive, mas não começando o jogo, né? Então, o Martínez deve ser utilizado na vaga do Maicon e na vaga do Mateuzinho. Tem uma grande incógnita que eu acho que deve ser o Charles, o volante improvisado por ali. Beleza? Jogo contra o Vitória, fundamental para seguir subindo na tabela, e durante a semana a gente vai trazer mais informações aí do Corinthians, projetando esse jogo, esse confronto. A tendência é que agora Yuri, Memphis, Garro, eles têm uma sequência. E, claro, controlando a carga, né? Vai ter a semana inteira para trabalhar, então aí você consegue dar uma descansada, fazer trabalhos mais específicos, e aí esses jogadores possam, nessa reta final, fazer o que eles fizeram no ano passado, será? Emendar 9 vitórias seguidas, acho difícil. Mas já melhorou, né? Já melhorou você poder contar com jogadores desse nível para melhorar a tua situação, a tua condição de tabela. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Bastidores, reunião após clássico teve cobrança entre jogadores e pedido por mudança de postura. A derrota para o Santos fez o elenco do Corinthians se reunir no CT Dr. Joaquim Grava para tentar acertar os ponteiros para a reta final da temporada e evitar a continuidade de uma oscilação que tem incomodado jogadores e comissão técnica. Assim como aconteceu após o revés para o São Paulo, em 19 de julho, os jogadores tiveram uma reunião na última sexta-feira, se cobraram e conversaram sobre a necessidade de uma mudança de postura. A inconstância no Campeonato Brasileiro, sem uma sequência de vitórias, é algo que vem incomodando os jogadores. Os atletas evidenciaram isso em entrevistas após a vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro, pela 29ª rodada, na Neoquímica Arena, no último sábado. A gente teve uma reunião muito boa ontem, porque nós estamos no Corinthians e essa oscilação não pode existir. Tem um dado que não conseguimos vencer 2 partidas seguidas, e isso é um dado que no Corinthians não existe, relatou Maicon. A tabela mostra essas oscilações. Nossa equipe merece estar em um lugar mais acima. Nós temos que lutar esses últimos 9 jogos que restam para a gente colocar o Corinthians numa situação melhor. Em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior criticou a postura contra o Santos e destacou a necessidade de o time ter uma regularidade. Nos preparamos bem para o jogo do Santos e não entendemos o rendimento. A postura que adotamos na partida não entendemos, ficamos sem uma explicação palpável. Eu acredito que precisamos encontrar uma regularidade e uma identidade nossa para que possamos ir a campo com a consciência daquilo que estamos planejando. Fizemos muitos jogos com qualidade, equilíbrio e posse de bola, mas em algumas delas a gente acaba sucumbindo à condição imposta pelo adversário. É um desafio que estamos enfrentando, disse o treinador. O triunfo contra o Galo ocorreu em uma semana especialmente turbulenta. José Martínez faltou a 6 treinamentos e levou 2 punições financeiras, além de ser cortado de 2 partidas. O time perdeu por 3-1 para o Santos com um péssimo primeiro tempo, e o chefe do departamento médico, André Jorge, pediu demissão do cargo com críticas ao presidente Osmar Stabile denunciando interferência política no CT. Apesar disso,
O goleiro Hugo Souza garantiu que o ambiente de trabalho é o melhor possível. A gente se cobra, a gente é fechado, a gente é amigo. Quando um está para baixo, a gente se puxa. Nosso grupo é muito fechado. Vejo isso no clube e fora do clube. Essas situações criadas são chatas, e dentro dessa realidade do dia a dia, tratamos da melhor forma possível. Tem coisas que não precisamos externar, nosso ambiente é leve. Estamos vendo as mesmas pessoas todos os dias e queremos um ambiente leve. Tudo isso é levado da melhor forma dentro do CT, dentro do dia a dia. Olhamos no olho, nos tratamos como homem.